Aqui é o professor Costa Neto. Essa aula é a aula do dia 8 de junho de 2020 e hoje nós vamos verificar alguns dos problemas que ocorreram nas avaliações e também nos resumos. A primeira questão gramatical que nós vamos ver são as concordâncias. Eu vou falar um pouquinho delas e nós vamos fazer alguns exercícios hoje para sanar esse problema. Esse exercício é bem simples e ele é muito bacana para a gente compreender um pouquinho como é que funciona a concordância em português. Então veja a primeira frase. Faltou troco, mas o primeiro dia de convivência com a nova moeda aumentou a confiança no plano do governo. Repare que a palavra troco e a expressão o primeiro dia estão sublinhadas. Se você tirar a palavra troco e colocar a palavra moedas está entre parênteses, como é que ficaria? Veja bem, o verbo faltar, faltou troco, aí no caso, ele está no singular, porque troco é uma palavra singular. Se você colocar a palavra moedas, ficaria faltaram moedas. E a expressão o primeiro dia é uma expressão também singular, porque ela tem o artigo singular, o. Se você colocar os primeiros dias, algum verbo aí da frente, ele vai mudar também. Então, se eu trocar moedas por troco e primeiros dias por primeiro dia, ficará faltaram moedas. Mas os primeiros dias de convivência com a nova moeda aumentaram a confiança no plano do governo. E por fim, se eu também trocar a palavra moeda e colocar a palavra dinheiro, olha como ficaria. Faltaram moedas, mas os primeiros dias de convivência com o novo dinheiro, que é singular e é masculino, aumentaram a confiança no plano do governo. Então vocês vão fazer a mesma coisa com as outras frases e na quarta-feira eu vou passar para vocês o resultado em forma de um gabarito. Aqui no segundo slide nós temos a mesma situação, basta que você troque a expressão que está em sublinha da primeira frase, nenhuma decisão importante, por reações políticas, que é a expressão que está entre parênteses. E você verifica qual é a mudança verbal, a mudança que ocorrerá quando o assunto é concordância verbal. Agora, nós não temos só concordâncias verbais em português, nós também temos concordâncias nominais. E tudo é uma questão de concordância. E esse é o erro que mais aparece nos trabalhos dos estudantes do curso de Direito. Então, não só do curso de Direito, ok? Esse erro de concordância é muito comum na escrita em língua portuguesa. E longe daquele papo de que a língua portuguesa é difícil, isso é uma bobagem, assim, sem tamanho, não passe vergonha, nem à vista, nem a crédito, na hora de falar isso. A língua portuguesa é uma língua como qualquer outra que tem as suas características. Então, façam os outros exercícios e na quarta-feira eu passo o gabarito para vocês. Eu só esqueci de dizer que todos os exercícios dessa aula foram retirados do livro do professor Faraco e do professor Tesa, que é um livro feito para estudantes do ensino superior, para vocês. Na parte B, que vocês estão vendo nesse slide, nós temos uma situação em português que é muito curiosa e muito particular da língua portuguesa, que é o uso do infinitivo flexionado. Então, muitas pessoas têm dúvida em relação ao uso do infinitivo flexionado, ou seja, quando eu flexiono ou não o infinitivo. Então, veja a primeira frase aí da parte B. Os próprios policiais agiram para combater o tumulto ou os próprios policiais agiram para combaterem o tumulto. Então, a regra é assim. Você verifica o sujeito da oração. No caso aí, o sujeito da oração é os próprios policiais. Você tem dois verbos. Você tem o verbo agir, os próprios policiais agiram, e você tem o verbo combater. Os próprios policiais agiram para combater o tumulto. Quando os dois verbos se referem ao mesmo sujeito, ou seja, quando nós dizemos assim, quando os dois verbos têm o mesmo sujeito, eu não preciso colocar o segundo verbo flexionado no plural. Então, a frase fica muito bem assim. Os próprios policiais agiram para combater o tumulto. Veja bem,
Você pode até encontrar em escritores antigos, bem antigos, o verbo no plural. Mas a língua é viva, ela sofre alterações. E outro aspecto interessante dessa realidade é que nós estamos lutando para que o texto jurídico ele seja cada vez mais claro e cada vez mais acessível. Então nós temos duas regras básicas para fazer aí a parte B dos exercícios. Primeiro, mesmo sujeito, o verbo fica no singular. Vou repetir a frase 1. Os próprios policiais agiram para combater o tumulto. E há uma outra tendência da língua que é muito interessante, que é o seguinte: se você tiver preposição antes do verbo, do segundo verbo, veja a frase 2, a polícia impediu os assaltantes de agir ou de agirem com violência. Você pode reparar que aí nós temos dois sujeitos distintos. A polícia, que é o sujeito do verbo impedir, veja lá, a polícia impediu. E nós temos os assaltantes, que é o sujeito do verbo agir. A polícia impediu os assaltantes de agirem com violência. Essa era a grafia mais ou menos aceita em tempos antigos. Hoje, porém, com o uso dessa preposição, aí no caso de, quem impede alguém de fazer alguma coisa, porque isso é a regência dessa construção, a frase pode ficar bem assim: a polícia impediu os assaltantes de agir com violência. Você pode até usar a expressão, a frase assim, os assaltantes de agirem, mas não é necessário. Então verifiquem se em alguma construção o verbo vai ser flexionado, ok? Então eu passo o gabarito também na quarta-feira. Agora nós temos em português também apenas o infinitivo, que é a forma que existe em português da mesma maneira como existe o presente do indicativo, ou da mesma maneira que existe o futuro do subjuntivo, nós temos uma forma chamada infinitivo. O verbo infinitivo funciona da seguinte maneira, vou dar o exemplo aí do verbo entregar. Ele funciona assim: para eu entregar, para tu entregares, para ele entregar, para nós entregarmos. Então veja aí a frase C, que é o verbo dar. Para os policiais darem ou para os policiais dar ordem de prisão é necessário flagrante. Nós temos um infinitivo funcionando na sua maneira mais comum. Para os policiais darem ordem de prisão é necessário o flagrante. Então vocês vão reparar que nós temos essa forma infinitiva, as pessoas costumam errar muito essa forma na escrita, e até porque algumas formas verbais em português elas estão desaparecendo e elas são extremamente necessárias, principalmente quando eu faço narrativas no texto jurídico, no texto forense. Dê uma olhadinha principalmente na frase terceira, o fato de os fiscais encontrarem. E por que é o fato de os fiscais encontrarem e não o fato dos fiscais entregarem? Todo mundo errou isso nas avaliações. Nós temos o fato de os fiscais encontrarem, porque sempre que você tiver o verbo no infinitivo, e isso explica por que nós estamos fazendo esse exercício agora, quando você tiver o verbo no infinitivo, e ele tem um sujeito claro, que é, o caso aí é o fato, então o fato de os fiscais, vocês vão usar de os e não dos, porque não é um caso de genitivo. E fica uma tarefinha aí para vocês procurarem o que é, então, essa coisa chamada genitivo nas línguas em geral. O genitivo existe em qualquer idioma, em português ele funciona dessa maneira. Aqui nós temos a mesma situação, basta verificar se nós temos um ou mais sujeitos e se nós temos também o uso da preposição. São as mesmas regras, o mesmo exercício. Aqui continuamos com os exercícios de flexão do infinitivo, só para constatar que a questão foi entendida. São os mesmos exercícios também. Uma maneira de nós classificarmos os verbos, e não apenas os verbos, porque outras palavras também têm suas regências, mas vamos nos ater agora em verbos e expressões verbais. Uma maneira de nós classificarmos os verbos é verificar que tipo de complemento o verbo necessita.
Então vejam aí uma lista de verbos e de expressões verbais. Você tem o primeiro, é o verbo simpatizar. Então quem simpatiza, simpatiza com alguma coisa, com alguém. Veja o segundo verbo, o verbo compartilhar. Quem compartilha, compartilha algo com alguém, por exemplo. Ou compartilha algo, que também pode ser. Então nós temos assim, o verbo pode ser um verbo de ligação, como o verbo ser. O verbo ele pode ser um verbo transitivo direto, quando ele necessita de um objeto direto. Eu compro alguma coisa. O verbo ele pode ser transitivo indireto, por exemplo, o verbo precisar, quem precisa, precisa de alguma coisa. E ele pode ser um verbo intransitivo, quando ele não precisa de um complemento exatamente nominal. Embora ele possa ter outros tipos de complemento que não entram na questão aqui agora. Eu posso ter um verbo que tem um complemento na oração, sintaticamente falando, mas esse complemento vai ser uma expressão adverbial e não é o caso aqui nesse momento. Então faça um exercício mentalmente para você verificar cada verbo e cada expressão verbal aí, como ela se dá, tá bem? Ao fundo vocês estão ouvindo as cadelas da minha vizinha, que não param de latir o tempo todo. Eu não consigo gravar aulas sem a presença delas e não há como fazê-las se calar. Peço desculpas por isso. Ela também é professora. A segunda parte da aula de hoje diz respeito à pontuação, que é o problema que mais apareceu e é o problema que mais costuma aparecer mesmo nas produções dos alunos. Isso é bastante normal. Então nós vamos fazer algumas regrinhas. Eu vou lembrar algumas regras para quem para quem já as viu, e vou falar de algumas regras para quem nunca as viu, o que não é muito raro de acontecer no colégio. Então, na quarta-feira, além de eu ficar à disposição para falar sobre a prova, nós vamos falar também sobre a pontuação. Mas eu já mando os slides para vocês da pontuação e vocês vão encontrar também outros exercícios sobre pontuação, regência, e mais ao final dos slides vocês vão encontrar uma aula e exercícios sobre crase, que é um outro ponto também bastante dramático na hora da escrita.